Olá! O mês de agosto foi marcado pelos 40 anos de um assassinato aqui na Paraíba que tem um forte contexto histórico. O da líder sindical Margarida Maria Alves. Símbolo da luta por direitos dos trabalhadores do campo, a força dessa mulher é tamanha que se faz presente após tanto tempo depois de sua partida. Por isso, o nome de Margarida Maria Alves deve ser incluído no livro dos heróis e heroínas da pátria. A aprovação já passou pelo Senado e aguarda a sanção do presidente Lula. O programa de hoje chega para falar um pouco do legado dessa paraibana e refletir sobre as dimensões disso. Vamos tentar relembrar, entender e captar tudo que essa mulher representa e inspira. Para isso, convidamos a historiadora, mestra e doutora em educação, Ana Paula Romão. Ela é autora de um livro sobre a memória de Margarida Maria Alves através das práticas educativas da líder sindical. Está no ar mais um Câmara Aberta para você. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, professora Ana Paula Romão. Agradeço imensamente ao convite da TV Câmara, Michele. Então, vamos lá, professora. É sempre bom começar esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista, relembrando. Então, fala pra gente quem foi Margarida Maria Alves. Tem uma nova geração aí, são 40 anos do assassinato dela, né? Como e por que ela foi assassinada? Então, Michele, a Margarida Maria da Conceição, que foi seu nome de nascimento, ela nasceu no ano de 1933, não é? Estaria completado esse ano 90 anos de idade. Nasceu na cidade de Alagoa Grande, região do Brejo Paraibano, e ela vem de uma família, né, filha de camponeses. No ano de 1962, o pai da Margarida, ele foi expulso do sítio Jacu, que foi o sítio em que a Margarida nasceu. E aí eles chegam à Rua da Olinda, que é uma rua no centro da cidade de Alagoa Grande, e que fica a casa que Margarida viveu, que Margarida foi assassinada e que hoje se transformou no Museu Margarida Maria Alves. Margarida foi a filha, né, mais nova de uma família de 9 irmãos. Ela começou sua vida, vamos dizer, política no sindicato de Alagoa Grande como datilógrafa, né? Esse sindicato, ele havia sido fundado na década de 1970 por um padre, o padre Geraldo Pinto. A Margarida vai ser a 4ª ou 5ª presidenta, né? Porque não temos uma fonte tão concreta sobre isso. Mas, inclusive, antes dela chegar a ser presidenta, ela iniciou como essa mulher que digitava, se escolarizou até o que seria hoje o 5º ano, a antiga 4ª série primária, então sabia ler, sabia escrever, digitava as carteiras das pessoas que se associavam lá. Mas a Margarida foi se construindo liderança, sua voz começou a ir até as pessoas que nesse contexto, nessa década, em que o Brasil estava passando por um período, não é, de um estado de exceção, em que existia uma ditadura militar, com apoio de parte da sociedade civil, mas também com resistência de outra parcela. E tanto o padre que fundou o sindicato, como os camponeses naquela época, aqui na Paraíba, eles tinham um apoio muito grande da arquidiocese, quando nós tínhamos à frente o então arcebispo, bispo Dom José Maria Pires. E esse é um contexto em que a Margarida vai atuar em um sindicato, em que esse sindicato ele tem uma atuação diferente dos sindicatos na atualidade, para que essa geração agora veja. Um sindicato ele deve representar os direitos trabalhistas das pessoas. E a Margarida chega nesse sindicato em que esse sindicato ele tinha limites, ele não podia se confrontar tanto, vamos dizer, com as pessoas que contratavam os trabalhadores do campo para trabalhos, muitas vezes ainda sem o pagamento do salário e dos direitos trabalhistas. O que hoje é considerado análogo à escravidão. Exatamente. E aí a gente tem que entender que a Paraíba, e
o Nordeste brasileiro, nesse contexto, muitos trabalhadores do campo, eles estavam trabalhando na zona canavieira. Uhum. Havia um grupo muito estruturado, não é? De usineiros aqui na Paraíba, que esse grupo que é acreditado que foi o assassinato da Margarida Maria Alves, né? O grupo chamado Grupo da Várzea, que tinha como principal expoente uma figura com o nome de Agnaldo Veloso Borges. E esse grupo dos Borges, dos Ribeiro Coutinhos, eles atuavam amedrontando muito, né? Então, como historiador, eu falo isso baseado em fontes. Que tipos de fontes? História oral. Eu passei a estudar bastante o jornal O Norte e a União, que eram jornais escritos, que vigoravam, relatados, né? Vendo às vezes disputas de narrativas. Mas o que a gente compreende de quem foi a mulher Margarida Maria Alves é que ela foi uma mulher simples, amorosa, companheira, teve um único filho, que é o Arimateia Alves, foi casada com Cassimiro Alves, que também chegou a ser presidente do sindicato antes dela, do sindicato de Alagoa Grande. E aí Margarida, ela começa a iniciar uma luta muito forte em prol, principalmente dos direitos dos trabalhadores. Homens e mulheres que trabalhavam ligados a esses usineiros, à exploração da cana-de-açúcar. Isso. Carteira assinada, repouso semanal, férias, eram direitos já conquistados pelos trabalhadores da cidade, vamos dizer assim, do mundo urbano. Mas esses direitos ainda não aconteciam no campo, sobretudo porque esses trabalhadores e trabalhadoras, em sua maior parte, eram uma categoria que a gente chama de boia fria, que a gente conhece como boia fria. E eu costumo dizer que a pessoa boia fria ela é invisibilizada nos indicadores sociais. Às vezes as pessoas até dizem assim, não existia população negra no campo, elas ficaram mais na periferia urbana. Não, elas estavam lá depois do processo de escravidão, mas estavam nessa condição que sequer apareciam. E era por conta dessas pessoas que a Margarida lutava, né? Ela mesma é descendente de quilombolas. Então isso passou a incomodar e muito, né? Muito, muito. Mas não somente isso. A Margarida vai fundar uma das organizações só de mulheres camponesas, e isso também vai incomodar muito, porque ela é uma mulher à frente de seu tempo, ela é uma mulher com voz, né? Ela tem uma frase que marca muito, é melhor morrer na luta do que morrer de fome. E a gente costuma dizer que ela não morreu de fome, ela morreu na luta, né? Mas ela dizia essa frase aonde? Ela dizia num palanque, nós temos 2 filmes que levam a imagem dela, né, falando isso, que nós temos um filme intitulado Bagaço de Cana, já foi retirado do YouTube. Eu utilizo até em sala de aula para a gente ter essa memória dela falando, discussando, no 1º de maio do ano de 1982. E o filme Uma Questão de Terra aparece, não ela no palanque, mas várias pessoas falando sobre o seu assassinato e ela mesma falando com os trabalhadores e trabalhadoras de como era importante essa luta. E a gente está falando de um contexto de uma geografia da fome. Muitas crianças morriam de fome, muitas pessoas morriam da fome ou da desnutrição. E a Margarida, quando dizia é melhor morrer na luta do que morrer de fome, não era só um discurso político, não era só um discurso para, vamos dizer assim, alcançar votos. Era um discurso porque ela ia na casa das pessoas e dizia isso. E aí as pessoas sentiam que ou era uma alternativa ou a outra. Então, elas se sentiram... ela conseguiu mobilizar muita gente para essa luta, para essa causa, e isso foi o que incomodou. E num dia de agosto, fez 40 anos, agora em agosto, né? Assassinada, a mando do Grupo da Várzea. Alguém chegou lá na casa dela. Isso. Então, estima-se que os pistoleiros, né, as pessoas, eram 2 irmãos, no dia 5 de agosto levaram um bolo, que foi o aniversário dela, porque ela era muito parecida com a irmã. E aí eles levaram para conhecê-la melhor e tal, chegaram lá. A Margarida recebia todas as pessoas em sua casa, já tinha recebido o governador, recebia vários políticos de diferentes agremiações políticas, não é? Mas ela tinha uma identidade de classe muito marcada com a luta do povo do campo. E aí ela recebeu, no dia 12 de agosto, Margarida, um dia antes, Margarida se encontrava na região de Guarabira, porque ela foi uma das fundadoras do Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural. Ela recebia o próprio educador Paulo Freire nesse espaço, nesse dia, várias outras personalidades importantes do cenário nacional atual.
inclusive o atual presidente Lula, várias pessoas que na época, enquanto sindicalistas, estavam ajudando a construir algo que pudesse alfabetizar, né, muitas pessoas do campo que ainda não sabiam ler. E ela recebeu um recado que tinha que voltar ao sindicato. E ao chegar no sindicato, foi relatado que, por volta de 4 a 5 horas da tarde, uma Opala parou na porta da Opala Vermelho, e os pistoleiros encapuzados desceram. Perguntaram ainda se ela era Margarida, ela disse que sim, ela havia partido uma espiga de milho para dar para seu filho. E, de repente, veio o tiro de espingarda, calibre 12, no rosto de sua face. Né? Lamentável. Quais as dimensões, professora, a senhora que estudou tanto, pesquisou, mergulhou nisso, até para o seu livro também, quais as dimensões da herança deixada por ela? A senhora fala dessas dimensões? Isso. As dimensões, ela tem uma dimensão de direitos, vários direitos. Né? O direito trabalhista, claro. A gente está aqui pertinho de um prédio que é o Ministério do Trabalho, cujo nome é Ministério não. O setor do... as pessoas vão retirar, sei lá, sua carteira do trabalho está lá. Margarida Maria Alves. Então, existe uma memória patrimonialista na Paraíba de Margarida. Né? Ela nomeia várias ruas, assentamentos, as turmas de estudantes que se formam de história, de pedagogia, gostam de mencioná-la como essa referência de luta. Então, ela tem representatividade para as mulheres, para os povos do campo e para eu diria, agora, com o título de heroína do Brasil, né, para o povo brasileiro, por ter lutado por tantos direitos. Essa é uma dimensão concreta, né? Dimensão no campo da organização feminina das mulheres, né, o que é uma semente, ela plantou a semente da Marcha das Margaridas. Vamos falar sobre isso também. A gente vê há 23 anos essa Marcha das Margaridas, né? Na sua visão, por que a líder sindical, essa paraibana, se tornou um símbolo também de outras lutas das mulheres, não só ligadas às lutas lá do campo, os direitos trabalhistas? Então, a Marcha das Margaridas, né? No ano 2000, ela foi criada com o objetivo de que mulheres trabalhadoras do campo, das águas e das florestas, que aí são agricultoras, meeiras, boias-frias, indígenas, quilombolas, catadeiras de coco, né? Quebradeiras de coco, aliás. Então, são várias mulheres que estão lutando para que seus direitos enquanto mulheres e enquanto trabalhadoras sejam reconhecidos. Por isso, elas levam uma pauta até a presidência, né, para que venham políticas públicas. E aí a memória de Margarida, por quê? Porque Margarida, entre todas as ações que a gente já mencionou, ela foi uma pessoa que elaborou uma lei chamada Lei do Sítio. Não é? Isso, quando eu iniciei os estudos e as pesquisas sobre ela, eu não sabia. Eu vim conhecer isso através desses estudos, que ela formulou uma lei em que era a ideia de que nos barracões próximos às usinas, as pessoas pudessem, até 2 hectares, plantar para a sua subsistência. E um dos direitos que, por exemplo, a Marcha das Margaridas ele busca, que é combater a pobreza, buscar uma alimentação saudável e sustentável, por exemplo, são as políticas dos quintais produtivos, para que as mulheres, muitas vezes, quando elas só têm esse quintal, essa pouca terra, elas possam produzir, possam trocar. Não é? E aí a memória de Margarida é uma memória de lutas, é uma representatividade de mulher à frente de seu tempo, é uma pessoa que lutou por direitos trabalhistas, por direitos das mulheres e, sobretudo, vendo as mulheres como pessoas capazes de produzirem e de também terem vozes. Então isso é muito forte, até para outras lutas, né? Para fortalecer a figura feminina em diversas lutas, né? Isso. Fala um pouco sobre o seu livro, sobre as memórias de Margarida Maria Alves, como foi que essa pesquisa lhe abraçou e você abraçou ela. Então, eu, no ano de 2003, eu iniciei um mestrado, ainda sou historiadora, mas fui fazer um mestrado em educação popular. Eu precisava, né, discutir sobre um tema. O livro que eu tenho é fruto do resultado dessa dissertação,
em 2003. Nessa dissertação, eu também sou filha de uma mulher camponesa, eu tinha uma ligação com esse tema muito forte. A minha primeira orientadora, a professora Rosa Godoy, meu depois orientador, o professor Charles Machado, são pessoas que me fortaleceram muito para que eu chegasse até ter esse estudo. E aí, nesse livro, o que é que a gente vai falar? A gente vai falar da memória de Margarida, mas essencialmente da memória dela a partir das Margaridas, que a gente chama, que são mulheres camponesas atuais, atuais à época, mas que muitas delas ainda continuam atuais na luta, do movimento das mulheres trabalhadoras do Brejo, E aí eu destaco a camponesa Soledade Leite, que foi uma das pessoas que foi a terceira na sucessão do Sindicato de Alagoa Grande. Depois da Margarida veio a Maria da Penha Nascimento Silva, que faleceu num desastre de carro no início da década de 90. E a Soledade Leite, que é violeira, e que ela transformou essa memória de Margarida através de poesia, de luta e de formação para a juventude e para as mulheres. Então tem uma coisa de educativa. É uma educação popular. Por exemplo, no dia 12 de agosto, desde a morte de Margarida, que marca, é o dia que também se tornou o Dia Nacional de Luta contra a Violência no Campo. E as mulheres do movimento do Brejo, o que é que elas fazem? Elas fazem formação, elas fazem o ato público, elas organizam. Mobilizadas. Elas mobilizam, elas deixavam margaridas, por exemplo, nas portas das casas, para as pessoas não esquecerem essa memória. Ou de um tempo para cá a gente já vem lutando para que essa história esteja no currículo das escolas. Então essa dissertação falou disso. Em 2006 eu entrei no doutorado, aí eu achava que de repente já tivesse, vamos dizer, contribuído, não que tivesse falado tudo, porque o estudo ele nunca está totalmente completo. Mas aí terminei falando novamente do meu doutorado sobre Margarida, Aí foi mais centrado na disputa sobre a representação política de Margarida que ela teve, das suas falas, dentro do Centru, fui analisar os cadernos de formação, porque é que Margarida sai de uma fase de uma mulher simples, religiosa, e dá essa guinada, porque ela passou a ser a presidente da CONTAG, que é a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura. Então foi algo em nível de Brasil. E aí a gente percebe que naquele governo do Brasil na época, o então presidente João Batista Figueiredo, ele tinha um programa chamado O Povo e o Presidente, que ele lia cartas, e ele chegou a ler uma carta de Margarida, 3 meses antes do assassinato dela, e ela denunciando que estava sofrendo ameaças de morte. Então, tudo isso que estava lá na tua pesquisa do mestrado, doutorado, foi o que se transformou no livro que traz essas memórias. O livro, ele já está em 2ª edição, mas ainda ficou só nos recortes da dissertação. O doutorado, apesar de ser mais profundo, a gente não transformou ele num livro, mas em pequenos artigos que a gente publicou. Ok, estamos conversando com a historiadora, mestra e doutora em educação, Ana Paula Romão, sobre Margarida Maria Alves. Hora do intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tudo que é notícia na Câmara Municipal de João Pessoa, resumos das sessões, projetos, serviços, sessões solenes, sessões especiais, reuniões de comissões, participações de parlamentares. Todas as terças e quintas, às 7h30 da noite, aqui na TV Câmara. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. Já imaginou ter um podcast que tem dicas do que você pode fazer no fim de semana? É dica de show, de cinema, de livro, de música e muito mais. Esse é o Hora Livre, você fica ligado no que você pode fazer na sua cidade ou aí da sua casa. É no Spotify Deezer, procura Rádio Câmara JP e acesse o Hora Livre. É no gabinete que os vereadores recebem a população e eu vou visitar cada um deles num programa novo que estreia nesse mês de agosto na TV Câmara. Papo de Gabinete. Nós vamos conversar sobre a visão que os vereadores têm da nossa cidade,
as leis que foram aprovadas na Câmara e os projetos que tramitam na Casa e que podem impactar a vida de nós, cidadãos. Não perde, TV Câmara, a partir de agosto, Papo de Gabinete, canal 6.2. Você quer contribuir para melhorar nossa João Pessoa? A sua ideia pode fazer parte de uma lei da cidade. Conheça o E-Democracia, o portal de participação popular da Câmara Municipal, em que cada cidadão pode contribuir perguntando, opinando e dando sugestões para novos projetos de leis. Acesse edemocracia.joaopessoa.pp.leg.br. E-Democracia, sua participação melhora a nossa cidade. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista sobre Margarida Maria Alves e o legado dessa líder sindical assassinada há 40 anos. Aqui conosco a historiadora, mestra e doutora em educação, Ana Paula Romão. Professora, é claro que as lutas pelos direitos trabalhistas no campo evoluíram desde então, né? Desde a época em que Margarida estava lá à frente do sindicato. Mas, por outro lado, quando a gente vê assassinatos de líderes como ela, né, líderes do campo, ou líderes que defendem o meio ambiente, causas que são necessárias hoje em dia, esses assassinatos continuam. Como a senhora analisa isso? Então, a Comissão Pastoral da Terra, ela publica sempre um estudo muito rigoroso, né, dos assassinatos no campo em nível de Brasil. Se a gente pensar que aqui na Paraíba, antes de Margarida, por exemplo, no ano de 1962, foi assassinado João Pedro Teixeira, que era das Ligas Camponesas, uma grande liderança também. Margarida foi assassinada em 1983. Zé de Lela, Dona Bila, na região do Conde, né, Almir Muniz também, né, nessa região. Então, assim, nós temos inúmeras outras lideranças, só na Paraíba que a gente poderia mencionar. Mas em nível de Brasil, se a gente pensar Chico Mendes, a irmã Dorothy, são tantas pessoas assassinadas com uma história que repercute mais ou menos e que a gente pode ver que isso tem a ver com o contexto histórico do próprio Brasil. Nós tivemos 4 séculos de latifúndio e nós tivemos um sistema ainda muito agrário, principalmente em nível de Nordeste, até, vamos dizer, um dia desses. Então, a industrialização, que se concentra mais no Sul-Sudeste. Mas o sistema de assassinatos e de violências no campo, ele se dá assim, principalmente nas regiões Nordeste, Norte e Nordeste, não é? Sim. E a dos povos, o genocídio dos povos indígenas, que continua ainda a briga de fazendeiros, de garimpeiros ou de usineiros. A gente pode dizer que está associado um pouco à questão da impunidade? Da impunidade. Por isso que, inclusive, como o caso do crime de Margarida, quando da Comissão Nacional Camponesa da Verdade, que eu também terminei fazendo parte em 2013, a gente fez um estudo muito complexo para entender que é um crime, muitas vezes são crimes de agentes privados, que a gente diz, contra o latifúndio, contra o agronegócio, né, mas com conivência do Estado, porque o Estado é o poder executivo, o legislativo e o municipal. E o judiciário, muitas vezes, mesmo você tendo juízes, pessoas cumprindo todo o rigor da lei, não é? Às vezes há fragilidade na própria lei, não é? Ou às vezes não há o cumprimento como deveria Fragilidades ocorrer. que geram brechas para a impunidade. O caso de Margarida tem um aspecto que é peculiar. Havia um deputado que havia sido acusado do envolvimento. 6 parlamentares, na sequência, antes dele, que ele era um suplente, renunciaram para que ele assumisse e continuasse do legislativo. Na imunidade parlamentar. Na imunidade parlamentar. Isso aconteceu só aqui? Não, isso acontece também em outros lugares. Certo. Qual a importância de inserir o nome de Margarida Maria Alves nesse livro aí de Heróis e Heroínas da Pátria, né, que foi aprovado pelo Senado e deve ser sancionado pelo presidente Lula? É uma importância histórica e é uma importância educativa muito forte. Educativa porque vai trazer a representatividade das pessoas camponesas, e em especial das mulheres camponesas. E é uma representação histórica porque nós, ao falarmos sobre uma identidade nacional, nós estamos buscando uma identidade cultural de pessoas que constroem esse país. E uma pessoa como Margarida, ela foi uma heroína por lutar por esses direitos
E isso é algo, né, que vai ser bastante, eu acho que para os tempos futuros mesmo, importante e significados. Eu sei que é difícil resumir, mas assim, se a senhora pudesse resumir em algumas palavras, quais seriam os aspectos mais ricos da história dessa líder, de Margarida Maria Alves? A luta pelos direitos trabalhistas, a luta pela organização das mulheres, as vozes das mulheres para serem ouvidas, a luta por educação. É isso. E o legado? O que é que a gente pode falar sobre o legado da memória dela para as políticas públicas no campo, especificamente, que foi o nicho ali de atuação dela? Exatamente. Para políticas públicas no campo, para se ter o direito à produção, o direito também à terra, o direito a uma política ou a várias micropolíticas que valorizem as pessoas e a sua cultura no campo, né? Mas, sobretudo, que possa valorizar o desenvolvimento sustentável, políticas que falem sobre esse tipo de desenvolvimento sustentável, porque é possível nascer no campo, viajar, mas voltar para o campo e ele se tornar esse lugar, não é, de muita produção, de muito acolhimento. E eu acho que a memória de Margarida, ela ainda tem muito a nos ensinar, eu diria, a nos ensinar. A gente conversou aqui com a professora, doutora, mestre em educação, Ana Paula Romão, sobre Margarida Maria Alves. A gente agradece muito a sua presença aqui no nosso programa Câmara Aberta, professora. Eu que agradeço de coração. E o nosso programa fica por aqui. Na próxima semana a gente volta, todas as terças, e com uma nova temática para a gente aprofundar, para a gente discutir. A gente aguarda você.